Fala galera, mais um vídeo da nossa playlist. Esse aqui já vai ser um salto, hein? Não vai ser mais introdução como a gente estava fazendo, mas imagino que vai ser igualmente útil e não vai ser tão complexo. A ideia é passar por alguns casos de uso em que um filtro normal não funcionaria, ou as condições normais que a gente utiliza talvez não atenda. Não estamos mais no nosso Databricks. Estou brincando aqui localmente, um pouco mais raiz. Então tem que fazer um Spark Session, tem que configurar aqui um ambiente virtual, não obrigatoriamente, né? Mas idealmente. Então a gente vai brincar com alguns dados fictícios. Hoje a gente está trabalhando com o time de recrutamento, quer montar uma banda e pediu para a gente fazer alguns critérios dentro dessa banda. Primeiro, o nosso baixista não pode ser europeu. E da lista que a gente tem essas opções. Então, olhando primeiro os dados, a gente vai ter ID, nome da pessoa, a origem, a função e se a pessoa canta ou não. Olhando para, e se vocês observarem, só nome e função que não tem valores nulos. Olhando para a função de baixista, que não tem jeito para onde correr, a gente tem quatro opções. A gente quer os não europeus. A gente quer aqui todos com exceção do povo. Qual é o que pode passar na nossa cabeça? Bom, se não é europeu, outro país americano, vamos começar filtrando o que é americano e o que é baixista. Dessa forma, a gente não pega todos. A gente vai estar deixando de olhar aqui para os que têm valores nulos na localidade. Então, beleza. Bora colocar o que é nulo na seleção, olhando para o que vem da América, é baixista e pode ter uma origem nula. A gente coloca o ou. Nesse cenário, começou a aparecer um guitarrista na história. Também não é interessante para a gente. E aqui já tem uma coluninha de brinde, daqui a pouco a gente vai falar dela. Terceiro cenário, e agora usando um pouco mais a lógica. Se eu não quero europeu, esse vai ser meu primeiro filtro. Não vou pegar um europeu e vou pegar o baixista. Só que ainda não pega todos que a gente precisa. E aqui que entra o filtro maravilha. E é justamente quando a gente tem principalmente valores nulos, mas vale para outros valores também, a gente vai trabalhar com valores da mesma coluna. Então, a gente vai trabalhar com vários valores dentro da origin. Nesse caso, pode ser nulo ou pode ser o americano que a gente precisa. E aí a gente vai fazer uma lógica aninhada. Essa condição maravilha que eu estou chamando. É quase que um CDE, né? Um Common Data Frame Expression, pegando emprestado aí do SQL. E aqui a gente tem o que a gente precisa. A gente tem, vamos olhar de novo para toda a nossa relação de baixistas. Aqui nós temos todos. E quando a gente aplica o nosso filtro maravilha, a gente passa a ter todos, menos o europeu. Jogo rápido agora. Olhando para guitarristas que não são cantores. Vai saber porque o RH pediu, mas a gente está aqui para obedecer. Então a gente tem todas essas possibilidades quando fala de guitarrista. E se a gente quer guitarrista e que não é cantor, bem simples. A gente vai pegar valores falsos para cantor e vai pegar valores de guitarrista. Aplicando esse filtro, a gente quer que apareça todos menos esses dois. Então vai ter três resultados. E na verdade só vem um. E justamente porque
O Isinger tem valores nulos. A gente vai ver isso agora, justamente quando a gente usa nossa condição maravilha, que ela funciona. Ela vai botar justamente os três casos que a gente precisa. Guitarristas que não são cantores. Aqui a gente tem todos os valores falsos ou nulo para Isinger e todos são guitarristas. Só para comprovar, vamos pegar todo o nosso escopo de guitarristas. Então a gente tem dois cantores, John e James, usando nosso filtro maravilha. Aparecem todos os outros, menos John e James. Condição maravilha serve também para criar uma coluna. RH pediu o seguinte: vai fazer uma coluna aí de potencial líder da banda. A gente vai precisar aqui decidir também qual vai ser o líder da nossa banda. E aí, essa função vai ser o seguinte: se a pessoa for baixista e guitarrista, ou guitarrista, e cantar, tem um potencial alto para ser o líder. Sendo baixista ou guitarrista e não for cantor, esse potencial é médio. E aqui, com todo respeito, né? Mas aí não foi decisão minha. Outra possibilidade é que é um potencial baterista. Não sei esse preconceito com baterista. Aqui eu vou comentar a aplicação do nosso filtro Maravilha, mas construindo a lógica passo a passo com o RH pediu. Então, é um cantor, é o que a gente está aplicando aqui. É guitarrista ou é baixista? Vai ter um potencial alto. O outro cenário é guitarrista ou baixista e não é cantor, ou seja, vai ser true, vai ser um potencial médio. Nos outros cenários, é potencialmente um drummer. Quando a gente roda aqui, vamos ver se vai contemplar tudo que a gente precisa. É, guitarrista, e aqui a gente não tem informação se é cantor médio, tá funcionando. Guitarrista e cantor high, baixista e cantor high, baterista e cantor, potencial baterista tá certo, manager e nulo, potencial baterista tá certo, aqui tá certo, guitarrista, potencial nulo, baixista, aqui começa o problema. É um baixista e não é cantor, mas está com potencial alto. Isso vai se repetir também para esses baixistas, justamente por todos os cenários que a gente já viu. Vamos comentar a lógica inicial que a gente desenvolveu e aplicar agora filtros maravilha, justamente colocando condições dentro da mesma coluna como filtros alinhados e vendo o que é que dá. A gente já tinha visto que funcionou para os primeiros casos. Quando a gente olha para os casos que não estavam tendo o filtro de acordo, aqui ele já tem. Então, é baixista, mas não tem formação de cantor, o potencial passa a ser médio, como é para os outros casos também. Vídeo mais curto, dica bem mais direta, talvez não tão simples para quem está começando a trabalhar com a ferramenta, mas espero que seja útil e, se for interessante, a gente pode entrar nos detalhes também dessas funções. Deixe seu feedback, é importante para futuros momentos como esse. Abraço, pessoal.